Carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 9. A palavra de Deus diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade que temos de ouvi-la e através dela sermos edificados um pouco mais. Tua palavra é o alimento verdadeiro, ela sustenta a nossa vida, é a verdade que nos liberta do erro e do engano, e que tudo isso aconteça esta manhã com cada um de nós. Sejamos alimentados, instruídos pelo Senhor, libertos de todo engano. Fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir e que a tua palavra nos fortaleça. Estamos aqui para ouvi-la, Pai. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor, pedindo graça e misericórdia e clamando pela unção do teu Espírito, que me capacite a ministrar de acordo com a tua vontade. E ela se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos. É o que te peço em oração com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, aqui está um texto em que o autor de Hebreus fala algo muito interessante a respeito do Senhor Jesus. Diz ele que nos dias da sua carne, ou seja, enquanto ele estava entre nós, em carne, tendo oferecido lágrimas e clamores, com orações, com súplicas, a quem podia livrá-lo da morte, fazendo uma referência à oração que Jesus fez quando estava para ser entregue nas mãos dos soldados, onde ele clamou a Deus, e ele foi ouvido, diz a Bíblia, por causa de sua piedade. Embora tendo sido ouvido, não foi livre do destino que o aguardava. Isto era necessário que acontecesse. Por isso mesmo Jesus disse: Pai, não seja o que eu quero, mas seja a tua vontade. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas faz a tua vontade. Foi a oração de Jesus naquele dia, a que ele se refere aqui. Mas depois ele diz: embora sendo filho, e aí filho com letra maiúscula, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa frase, ela é muito significativa. Mesmo ele sendo o filho de Deus, o filho com letra maiúscula, a Bíblia diz que ele aprendeu obediência. E aprendeu obediência através de uma escola muito peculiar, pelas coisas que ele sofreu. E aí a gente pensa a respeito disso e chega a uma conclusão que talvez a gente não goste nem de pensar, mas a conclusão que eu chego quando leio isso é que o sofrimento é uma escola. E o sofrimento tem a capacidade de ensinar a gente. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus aprendeu, através do sofrimento, ele aprendeu obediência. Veja como ele é importante, então. Embora nenhum de nós, de livre e espontânea vontade, possamos desejar o sofrimento. Será que alguém aqui, em sã consciência, ora a Deus: Senhor, me faz sofrer para eu aprender alguma coisa? Não. Nenhum de nós faz essa oração, nenhum de nós deseja isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que, apesar disso não ser desejado, e também não era desejado por Jesus, por isso a sua oração dizendo, se possível, mas resignado com a vontade de Deus, aprendeu através daquilo que sofreu. Então, é uma exceção, mas é algo que colabora para a nossa vida, colabora para a nossa melhoria, colabora para o nosso crescimento, como diz aqui em respeito a Jesus. E depois o verso 9 ainda diz que ele foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Entra de novo aí o termo obediência. Agora, para todos que desejam obedecê-lo, está aqui proposta a salvação eterna. Mas o interessante é que o texto diz que ele foi aperfeiçoado. E como é que eu posso aperfeiçoar aquilo que é perfeito, né? Há aqui uma redundância, algo que faz a gente refletir também um pouco sobre isso, porque a Bíblia narra dessa forma para que eu e você também venhamos
a aprender, como disse aqui algumas vezes, os princípios de Deus. E esses princípios são eternos e se aplicam a todos nós. Então há um princípio de Deus que fala do sofrimento como algo terapêutico, como algo que ensina, que é necessário, embora não desejado, mas que de repente também nos melhora como pessoa, nos aperfeiçoa. Nós podemos ser aperfeiçoados. Há várias referências bíblicas sobre isso, em relação aos metais preciosos, como a prata e o ouro, que são refinados no fogo, para que saiam as impurezas. Há algumas alusões bíblicas, é o mesmo princípio. Então, o sofrimento, embora indesejado, tem o poder de ensinar e tem o poder de aperfeiçoar. Há algo que a gente tem que aprender. E aí, em relação à filiação de Jesus, há aqui outra reflexão que nós precisamos fazer. Diz a Bíblia aqui, filho, como eu disse, com letra maiúscula. Tu és meu filho, diz aqui o final do versículo 5, o versículo 6. Hoje te gerei. Então, filho, novamente, com letra maiúscula. E nós, irmãos, nós somos filhos de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Embora Deus tenha um único filho unigênito, diz a Bíblia em relação a Cristo, ele, através da sua morte, da sua salvação, teve e conquistou o poder de fazer com que todos nós possamos ser adotados como filhos de Deus. Aonde está escrito isso? Em João, capítulo 1, versículo 12. Esse texto desmistifica também outra mentira, que muitas vezes é contada, e dizem que as mentiras repetidas tendem a se tornar verdade, mas isso não é verdade. As pessoas dizem todos são filhos de Deus. Isso não é uma verdade bíblica. A verdade bíblica é o que está escrito em João 1,12. Em João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esse filho de Deus aqui está com letra minúscula, porque ele só tem um filho. Mas eu me tornei, recebi este poder, porque eu recebi Jesus. Eu criei no seu nome. Então foi-me atribuído o poder de me transformar em filho de Deus. Todos nós, então, transformados que fomos em filhos de Deus, desfrutamos hoje desta condição. E o que isto tem para nos ensinar? No texto de Hebreus, o filho, com letra maiúscula, sofre, aprende e se aperfeiçoa. E nós, os filhos, também sofremos, aprendemos e nos aperfeiçoamos. Isso é algo que a Bíblia nos ensina. Esta filiação de Deus não nos isenta de sofrimentos nessa vida. Mas o que nos consola é que cada um deles está sob a supervisão de Deus. Não somos abandonados à própria sorte nem ao próprio sofrimento, mas tudo está de acordo com o plano de Deus. E a Bíblia diz sobre Jesus que era plano de Deus, a Deus agradou moê-lo. Era plano de Deus que ele passasse por tudo que passou. E o plano era por minha causa e por sua causa. Era para nossa salvação. Então nós também, como filhos, podemos sofrer, mas não abandonados à própria sorte, mas de acordo com os planos de Deus para a vida de cada um de nós. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer, não pense erroneamente que por ser filho você vai escapar de sofrimentos. Jesus era o filho e mesmo assim ele enfrentou essas dificuldades. Então, nenhuma honra que a gente possa ter nesse mundo, nenhum título, nenhuma qualificação como filhos de Deus, como crentes, como excelentes pessoas, vai nos livrar de poder passar por algum tipo de dor e algum tipo de sofrimento nessa vida. E também, outra coisa, Jesus foi chamado de o Santo de Deus. Há alguém aqui mais santo do que Jesus? Não. Então a nossa santidade, por mais que seja requerida pela Bíblia e desejada por todos nós que somos sinceros diante de Deus, esta santidade, mesmo que seja alcançada como a gente espera, como Deus deseja, ela também não nos isenta
de sofrimentos. Alguém diz, não, eu vou procurar ser muito santo, que aí o sofrimento vai passar batido na minha vida e nada eu vou sofrer. Isso também não é verdadeiro. Então, não há também nenhum comportamento que me livre de sofrimento. E se eu orar, se eu jejuar, se eu fizer sacrifícios espirituais, isso também não vai te livrar de sofrimento. Você conhece alguém que orava mais do que Jesus? Alguém que era mais vigilante do que Jesus? Os seus discípulos não conseguiam vigiar com ele nem uma hora, como ele disse naquela noite. Dormiram de tristeza, como diz a Bíblia. Mas ele, orando, falando com Deus, isso o livrou do sofrimento? Não. Então eu quero desmistificar essa manhã que a nossa tentativa de fuga de qualquer tipo de sofrimento, ela não será eficaz. E eu preciso então encarar que a minha vida está nas mãos de Deus e se algum sofrimento eu passar, é porque Ele permitiu e tinha um plano muito específico para isso, que incluía o meu aprendizado e o meu aperfeiçoamento, como diz o texto que nós acabamos de ler. Deus ama os seus filhos. Deus ama a Jesus. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar Jesus, o seu único filho, para que qualquer um que creia nele tenha a oportunidade de receber a vida eterna. Mas o amor de Deus também não impede que a gente seja provado, que a gente passe por uma luta, por uma dor. Porque esse amor exatamente é o que faz com que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, para que no final da história a gente aprenda a obediência e a gente também seja aperfeiçoado. Mas uma coisa que a gente precisa, queridos, é entender essas coisas e saber lidar com o sofrimento na hora H. Porque aqui na igreja estamos lendo o texto, você está entendendo o que eu estou dizendo, você está concordando comigo, imagino, mas você não está sofrendo talvez agora, nesse momento. E quando essa dor chegar, e quando esse sofrimento vier, e quando essa provação aparecer, como é que nós vamos reagir diante dela? Aí é que entra a prática. Uma coisa é o discurso, a outra coisa é a prática. Uma coisa é o que eu leio na Bíblia, outra coisa é eu colocar em prática na minha vida. Em relação ao sofrimento, como eu disse, nenhum de nós quer sofrer, nenhum de nós o deseja. Mas uma coisa que você precisa saber, pelo texto bíblico, para consolar o seu coração, e a palavra de Deus tem o poder de nos consolar, porque ela é ministrada a nós pelo Espírito Santo, nosso Consolador. O sofrimento, seja ele qual for, não afeta a nossa condição de filhos de Deus. Ninguém perde a sua filiação porque está enfrentando uma luta, uma dor ou um sofrimento. E aí eu quero usar essa manhã a vida de Jesus, o Filho de Deus, como um exemplo, para mostrar para mim e para você que o sofrimento pode tratar a gente de várias formas, mas jamais vai nos afastar do amor de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Ele citou um monte de coisa. Ele disse, nada disso nos separa do amor de Deus em Cristo. Então, a nossa filiação, ela está garantida e garantida até o final. Jesus foi tentado por Satanás. Nas tentações, Satanás indagou várias vezes, se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Se és, faça isso. Se és, faça aquilo. Qual é a dúvida que ele quer colocar no coração de alguém? Será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é crente mesmo? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel? Se você é fiel, por que está passando por isso? Porque está com fome nesse deserto? Você pode mandar que as pedras se transformem em pão, você pode mandar os anjos te servirem. Para quê? Enfrentar qualquer tipo de provação, quando o que há para ser desfrutado nessa vida é tão bom. Você tem direito a isso. E se isso não está acontecendo, é porque de alguma forma a tua filiação é colocada em dúvida. Mas quem coloca em dúvida é o diabo. Eu não tenho dúvida, você não pode ter dúvida. Quem tenta colocar a dúvida no nosso coração é Satanás. Mas eu e você temos que ter certeza. A nossa fé é a certeza do que esperamos,
é a convicção do que não vemos. Não está baseada em evidências visíveis a olho humano, mas está baseada naquilo que cremos no nosso coração. E veja, o que o diabo tenta o tempo todo mostrar são exemplos e tenta jogar na nossa cara. Você não pode ser filho de Deus se você está nesta situação. Uma das mais comuns que a gente vê hoje em dia, inclusive usada pelas pessoas aí no mundo, é a questão financeira. Se você está passando por um problema financeiro, se você não tem isso, não tem aquilo, se você queria isso, não pode e tal, eu acho que você não é filho de Deus, não. Porque a prova de que alguém é filho de Deus é que tem tudo, tem carro, tem tudo do bom e do melhor. Ah, então isso aí é filho de Deus. Ah, você que está na luta, na pindaíba, eu acho que você é filho do diabo. Não é isso que algumas pessoas tentam te fazer crer? Infelizmente, até algumas igrejas pregam isso, e ensinam isso, ensinando as pessoas que elas devem buscar a todo custo apresentar uma credencial de filho de Deus através da conta bancária, dos bens, das coisas que ela pode obter nesse mundo, como se isto disse assim, olha, aqui está o meu certificado de filho de Deus. Isso aí é totalmente mentiroso, segundo a Bíblia. Leia comigo Lucas 2, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 12. Diz assim, isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. De quem o texto está falando? De Jesus, do menino Jesus, como alguns gostam de dizer, né? Que nasceu e não foi em berço de ouro, como alguns poderiam dizer, né? Jesus nasceu e foi enrolado, não foi nessas mantas bonitas que hoje existem, né? Que as pessoas mandam vir dos Estados Unidos, né? Fazer o enxoval em Miami. Não, eram panos velhos. E o berço não era bonito, com amortecedor, burigoto, nada disso. Era uma manjedoura. Então, a condição de nascimento de Jesus, e mais tarde isso será confirmado, quando os pais vão ao templo, ainda há pouco nós apresentamos o Heitor, né? Quando os pais foram ao templo apresentar Jesus, era costume dos judeus levar, além da criança, uma oferta. E a oferta que José e Maria levaram foram os pombos, que era o animal mais barato que você poderia oferecer. E a Bíblia prescreve lá em Levítico que quem não tivesse condições, não diria assim, eu sou pobre, não posso dar nada. Não, a Bíblia nunca disse isso. Todo mundo pode dar, o rico e o pobre. Cada um dá conforme pode. Então, para o pobre, ele leva os pombos. Era o animal que poderia ser doado, não deixaria o pobre de participar, mas também não deixaria de revelar a sua condição de pobre. E José e Maria levaram ao templo os pombinhos para ofertar no dia da apresentação de Jesus, mostrando que realmente o nascimento em manjedoura não foi um teatro, era essa condição da família. Não estavam hospedados no Maxud Plaza lá da cidade, não. Estavam lá na estrebaria, porque a condição financeira era esta. E eu te pergunto, isso aí inviabiliza a situação de Jesus como filho de Deus? Não. Mesmo sendo pobre, tendo nascido numa família pobre, ele é filho de Deus. Se você é pobre, nasceu pobre, de maré desci, como diziam antigamente, né? Se você nasceu numa família pobre, você ainda pode ser filho de Deus. Mas a novidade é que se você foi criado igual a mim, com Copenhague, né, você também pode ser filho de Deus. Essa é a novidade. Todo mundo pode ser filho de Deus, independente das circunstâncias. Não é o que a gente tem que vai garantir que alguém é, ou não é, ou deixa de ser filho de Deus. Então não é a sua vida financeira que te valoriza ou que te credencia a se apresentar como filho de Deus. Como eu disse a você a respeito das tentações, lá em Mateus 4, versículo 3 e 4, o diabo sempre repete, és filho de Deus, és filho de Deus. O que significa? Que Jesus foi tentado. E a Bíblia diz que ele realmente foi tentado. Não era um teatro também. Havia ali uma tentação real. E aí, o Filho de Deus pode ser tentado? Eu e você, filhos de Deus, com letra minúscula, podemos ser tentados? Podemos.
E isso nos descredencia como filhos de Deus. Isto nos desqualifica de maneira nenhuma. A Bíblia diz que ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Jesus até nos ensinou, não nos deixe cair em tentação na sua oração. Então o cair é que é o problema, o ser tentado não é problema. E a Bíblia também diz que nenhuma tentação vem da parte de Deus. Deus não tenta a ninguém, Deus prova, é diferente. A tentação vem do diabo, como veio para Jesus. E o que diz aqui o texto é que mesmo assim, ele é o Filho de Deus e não precisou provar nada para o diabo para afirmar a sua filiação. Assim também eu digo a você e a mim que nós podemos ser tentados e isso não depõe contra a nossa filiação. João capítulo 10, vamos lá abrir a Bíblia em João capítulo 10, versículo 36 a versículo 38 de João 10. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, não me credes. Credes nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja, Jesus deu essa declaração motivado pela falta de fé daquelas pessoas que não viam nele o Filho de Deus. Pelo contrário, que falavam mal de Jesus. Jesus suportou várias calúnias ao longo de sua vida. Chegaram a dizer que ele podia expulsar demônios porque ele era um dos maiorais dos demônios. Vocês lembram disso? Falaram isso de Jesus. Ah, eu já sei, você expulsa demônio porque você é o chefe deles. Então, por isso que os demônios te obedecem. Então, até isso chamaram Jesus. Irmão, ser xingado, ser ofendido, ser caluniado, falarem mentiras sobre você, isso muda a sua filiação? Não muda a sua filiação. Talvez isso traga sofrimento, concorda? A gente sofre. Quando alguém fala mal de você, você não sofre? Ainda mais quando é mentira, né? Quando é verdade, você veste a carapuça e pronto. Mas quando é mentira, é calúnia, você não vai sofrer? Vai sofrer. Mas isso não vai tirar de você a situação, a qualificação como filho de Deus. Então você não deve se importar com essas coisas, porque o filho de Deus pode ser caluniado. O filho de Deus pode ser pobre, o filho de Deus pode ser tentado. O filho de Deus pode enfrentar temor e o filho de Deus pode enfrentar tristeza. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, no versículo número 39. Mateus 26, 39 diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando Jesus fez essa oração, que eu citei ainda há pouco na mensagem, ele estava em agonia de alma. E a Bíblia diz que a agonia foi tão grande que o seu suor até se transformou em gotas como de sangue. Então, o Filho de Deus sofreu. O Filho de Deus teve tristeza. O Filho de Deus teve até temor daquilo que estava para enfrentar. Teme como qualquer um de nós, por isso ele foi exatamente como nós, e a Bíblia afirma isso. Então é possível que eu e você, a gente passe por um momento em que a gente sente algum temor na vida. É possível que a gente tema o que a gente tem para enfrentar na nossa vida. É possível que a gente se entristeça com uma perspectiva ruim para o nosso futuro. Isso tudo pode acontecer. Mas eu digo, isso não tira a tua condição de filho de Deus. Isso não vem sem a supervisão de Deus. Isso não vem sem que haja um propósito de Deus para te ensinar a obediência e para te aperfeiçoar, como a Bíblia diz em relação a Jesus. Outra coisa que Jesus passou, eu leio em João capítulo 16, leia comigo aí João 16, versículo 32. João 16, verso 32 e 33 diz assim, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
A gente enfatiza muito esse versículo 33, várias vezes eu cito essa passagem, não é? Mas o verso 32 é tão importante quanto, porque chegou um momento na vida de Jesus que a Bíblia diz que todos vão abandoná-lo e ele ficará só. E Jesus enfrentou a cruz só. Seus discípulos se dispersaram ao o verem na cruz do Calvário. Então havia um momento em que Jesus ficaria só. Solidão, experiência de abandono, não desqualifica o Filho de Deus. Todos nós podemos passar por ela. Momento na vida em que talvez você se sinta só, em que talvez você se sinta abandonado, até pelos teus mais próximos, aquele momento em que você sente que os amigos debandaram. Isso Jesus enfrentou, isso aconteceu com Jesus. Mas ele disse, eu não estou só, porque o Pai está comigo. A vantagem do Filho de Deus é que o Pai está sempre com ele. Tem algum Filho de Deus aqui? O Pai está sempre com você. Você tem um Pai que não vai te abandonar. Algumas pessoas talvez hoje resistam a chamar Deus de Pai, porque tiveram um pai real muito ruim, muito tacanho, muito obtuso, muito violento, sei lá, ou ausente, ou simplesmente não existiu essa figura de pai na sua vida. E aí alguém até talvez resista, mas eu creio que é exatamente o contrário. Agora você tem um pai a quem você pode chamar de pai. Agora você tem um pai para apagar toda e qualquer experiência negativa do teu passado, de um pai ausente, de um pai violento, porque agora você tem um pai que te ama. E como disse Jesus, eu nunca estou só, porque o Pai está sempre comigo. Essa é a consciência que nós podemos ter em qualquer momento da nossa vida, seja ele de mais profunda tristeza, abandono, eu nunca estou sozinho, porque o Pai está sempre comigo. Eu tenho um Pai que me ama. Talvez você diga, eu nunca tive um pai, mas agora você tem. E esse ninguém pode tirar de você. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém tira você das mãos dele, porque o Pai está sempre comigo. Essa é a experiência para você ter. No momento de dor, no momento de sofrimento, que ninguém deseja, como já disse várias vezes, mas que acontece. Como Jesus disse logo depois, você vai passar por aflições nesse mundo, mas tenha bom ânimo, eu venci. E o Pai está sempre comigo. E se Ele é teu Pai também, Ele vai estar sempre com você também. O mesmo Pai que é meu, que é seu, pode estar individualmente com cada um de nós todo o tempo. Deus está próximo, invocai-o enquanto Ele está próximo. Clame a Deus, o seu Pai está sempre contigo. Não importa o que você esteja sofrendo naquele momento. E por fim, eu quero dizer a você em Lucas 23, vamos ler? Lucas 23, 46. Uma coisa para você guardar também no teu coração que te sirva de consolo. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O que esse versículo narra? A morte de Jesus. Expirou, quer dizer, morreu. E morreu falando com o Pai e dizendo ao Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nem a morte tirou a sua filiação. A mesma coisa acontece com a gente. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? É a pergunta. Então a morte não desfaz o vínculo de filiação. A morte não desfaz a ligação com o Pai. Mesmo morrendo, ele ainda está com o Pai. E nós também, quando morrermos, estaremos com o Pai. E pelo contrário, a morte de Jesus, pelo contrário, ela até confirmou a sua filiação, porque foi para isso mesmo que ele veio. Veja Marcos capítulo 15, lá no final do Evangelho de Marcos, capítulo 15, no versículo número 39. Essa experiência aqui é maravilhosa. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, Marcos está dizendo aqui que o centurião presenciou aquilo que disse lá o outro texto que a gente leu. Jesus expirou. E o centurião presenciou. E aí o que ele disse? Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus.
Veja, a morte não fez com que ele negasse. Pelo contrário, fez com que o ímpio reconhecesse. Olha que coisa estranha. Alguém diria, ó, morreu. Se fosse filho de Deus, mesmo estava vivo. Morreu. Se fosse filho de Deus, como disse o diabo na tentação, Deus tinha mandado os anjos para livrar ele da cruz. Mas o centurião, por uma visão espiritual, ao ver a morte de Jesus e ao ver o seu diálogo com Deus naquele momento, entregando o seu espírito, ele teve a convicção, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mesmo vendo ele morrer. Então a morte também não tira, pelo contrário, ela às vezes até confirma a nossa filiação. E a ressurreição, essa sim foi a prova final. Em João capítulo 20, no versículo 17, a Bíblia diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Olha como ele incluiu todos nós aqui. Ele ressuscita com a prova da sua divindade, da sua filiação, e aí diz aos discípulos, meu Deus e seu Deus, meu Pai e seu Pai. O Pai de Jesus é o meu Pai, o Pai de Jesus é o seu Pai é o meu Pai. Dá para entender isso? Então isso, amados, não impede a nossa filiação, qualquer tipo de coisa que a gente possa passar nesse mundo. E a Bíblia diz também em Isaías 53, aquele texto famoso, em que Isaías descreve a crucificação de Cristo 700 anos antes da sua existência. Ele diz no versículo 3 algo muito importante. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Mesmo assim, mesmo sendo o filho que foi, a Bíblia diz que não seria reconhecido por todos. Seria desprezado por muitos. Seria desqualificado por muitos. Mas foi reconhecido por alguns. Como aquele centurião. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Se você o reconhece, você é filho. Você recebeu o poder de se tornar filho. E aí, você está pronto para qualquer coisa. Uma vez que você sabe que você é filho, você não deseja o sofrimento. E nem o pai, de fato, deseja o sofrimento dos filhos só por sofrer. Como se fôssemos marionetes, em que Deus brinca com a gente. Não, não é isso. Mas como disse o texto que a gente leu lá em Hebreus, o texto inicial, e eu quero voltar a esse texto agora, Hebreus capítulo 5, volta lá comigo. Veja, Jesus aprendeu pelo sofrimento, obediência. Por ele foi aperfeiçoado. Então, queridos, veja, nunca teve um filho melhor que Jesus, mas mesmo assim, isso aconteceu. Porque o sofrimento tem esse poder. O poder de ensinar, o poder de instruir, de preparar, de calejar a nossa vida. A palavra calejar vem de quê? Vamos lá no português, vem de calo. Como é que aparece o calo, irmão? A gente tanto fala mal, né? O calo no meu pé, né? O calo, ele vem do atrito, do contato, do aperto, né? E alguém te diz assim, olha, minhas mãos são calejadas, porque elas mostram que elas trabalharam, elas são evidência de que houve um esforço, de que houve um sacrifício. Então, amados, calo, essa vida calejada, às vezes é uma bênção, né? É um testemunho, é algo bom que acontece para aperfeiçoar, para ensinar. Isso é algo que a gente precisa entender. Mas o sofrimento, ele precisa ser encarado pela gente com outros olhos. A primeira coisa que você tem que entender quando você sofrer é o seguinte: Deus é meu Pai, eu sou seu filho, Ele está sempre comigo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só a Bíblia é isso aí que eu disse. Não é nenhuma palavra que eu inventei, são palavras que estão na Bíblia. É só isso que você precisa entender. Desejo sofrer? Não. Desejo uma lição? Não, não desejo. Eu desejo aprender sem sofrer.
Aliás, o filho bom aprende sem apanhar, né, irmão? O filho tinhoso tem que apanhar, né? Agora, o filho esperto, ele vê o outro apanhando, aprende. Já não faz isso de novo, né? Para se livrar. Tem gente assim, tem? Eu já vi uns testemunhos desses. Olha, eu era quietinho, meu irmão que era ruim. Aí o irmão apanhava, ele, que não é bobo nem nada, só não fazia nada, não apanhava, né? Então a gente quer evitar o máximo. Mas se ele acontecer, entenda uma coisa. Você continua sendo filho de Deus. Você continua nas mãos do Senhor. E o sofrimento vai mostrar algumas coisas para a gente. E aí está a terapia de Deus, para mostrar que a gente primeiro é carne e osso, né? Mostrar primeiro que a gente é real, que a gente não é super-homem, porque parece que com o tempo de relacionamento com Deus, a gente começa a pensar um pouco mais do que devia a respeito de nós mesmos, né? Achar que nós somos alguma coisa, né? Sobe a cabeça, como foi a vida do rei Uzias, no início tão fiel, tão lá com Deus, mas depois subiu a cabeça, meteu os pés pelas mãos e tantas coisas sofreu depois. Então o sofrimento às vezes é o momento que Deus tem para mostrar, olha, você não é tudo isso não. Como eu falei outro dia aqui, o pessoal riu, né? Uma boa diarreia mostra quem nós somos, né, irmãos? Faz a gente descer do pedestal e dizer, somos isso mesmo. Ou seja, não somos nada. E assim o sofrimento vai revelando para a gente tudo que somos de verdade. A nossa adoração, a nossa oração, a nossa comunhão com Deus, tudo isso vai sendo revelado. Porque o sofrimento, em boa medida da parte de Deus, acaba revelando o coração de cada um de nós. E ali, como é que o coração se revela? A Bíblia também diz como o coração se revela. Sabe como? Pela boca. A boca fala do que o coração está cheio. E no sofrimento? No sofrimento a gente fala cada bobagem, né? E aí quando a gente fala uma bobagem, de onde veio essa bobagem? Ela veio do coração. E por que o coração estava cheio disso? Porque de repente eu não soube lidar com o sofrimento. Eu não soube tratar com o sofrimento. Então ele vai revelar essa natureza do nosso coração. E aí vão mostrar se aquilo que a gente fala, se aquilo que a gente ora, se aquilo que a gente canta, se isso é verdade na vida da gente ou não. Porque na hora da canção, na hora das palavras, tudo é muito bonito. Mas na hora que a coisa aperta, aí é que as palavras que saem da nossa boca acabam expressando aquilo que se depositou no nosso coração. É nesse momento que a vida de Jó, ela acaba por se tornar um exemplo para a gente, porque, veja, Jó enfrentou coisas que nenhum de nós sonharia enfrentar. Teve seus momentos de dor, de fraqueza, mas abriu a boca em determinados momentos para dizer coisas muito importantes. O sofrimento é a prova da paciência. Por isso Jó ficou conhecido como o paciente. A paciência de Jó é o adjetivo que todo mundo coloca ao lado do seu nome. E essa prova de paciência faz muitas vezes eu perceber o quanto nós estamos longe da verdadeira obediência. Porque obediência combina com paciência. O impaciente normalmente não é obediente. E o que Jó nos ensina é colocar em prática tudo aquilo que está sendo dito na mensagem de hoje. Em determinado momento da vida, já sem seus filhos, sem seus bens, sem a sua saúde, foi tocado em todas as áreas mais vitais da sua vida, Jó deu a seguinte declaração: ainda que ele me mate, nele esperarei. Em outro momento, Jó disse assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Da onde saiu essas palavras? Saíram do coração. Porque o corpo estava em pedaços. O coração estava triste com a perda dos filhos, com a perda da fortuna, dos bens.
mas não deu lugar no coração para que entrasse a resmungação, né, a murmuração. Isso não entrou no coração de Jó. E é por isso que ele dá essas duas declarações que são marcantes no livro de Jó. Então, uma pergunta que eu deixo para todos nós refletirmos essa manhã. Primeiro, eu sou filho de Deus? Reflita sobre isso. Você é filho de Deus? Segundo, eu quero aprender obediência? Quero. Então eu preciso entender que às vezes Deus usa algum tipo de sofrimento para que eu aprenda essa obediência. E aí a terceira pergunta é: eu me submeto a Deus ou eu me revolto contra Deus? O sofrimento tem o poder de trazer submissão ou de trazer revolta. Essa é a questão fundamental para que a gente possa discernir a respeito da nossa vida espiritual. Eu termino a mensagem com uma frase de Lutero, que hoje, Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, completamos hoje 504 anos da Reforma Protestante, e Lutero certa vez disse: eu nunca soube o significado da palavra de Deus, até que eu entrei em aflição. Veja como o sofrimento ensina, veja como a aflição às vezes é um bom professor, e ali esse é o depoimento de Lutero. Que a gente aprenda, irmãos, que a gente aprenda e que a gente em todo tempo creia: sou filho de Deus, Ele sempre está comigo, Ele sempre está ao meu lado. Não há um momento na minha vida que Ele não esteja do meu lado. Guarda isso no teu coração e você estará pronto para enfrentar qualquer coisa. Não digo que a vida seja só sofrimento. Tem muitas alegrias, tem muitas bênçãos e vitórias, mas às vezes Deus quer me ensinar alguma coisa. Às vezes Ele quer ensinar alguma coisa para você. E aí algum tipo vai ser permitido. Fique firme, espere em Deus, creia que Ele sempre está contigo. E você vai vencer isso, em nome de Jesus. E vai sair uma pessoa melhor, vai sair um crente melhor, mais experiente dessa vida. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, pelo que ela nos ensina, por aquilo que nós podemos ser transformados através dela. Eu te peço, Pai, transforma a nossa vida, Pai. Transforma nosso entendimento, muda o nosso coração, muda as palavras de nossa boca, Pai. Se o coração for mudado, as palavras são mudadas. Pai, em nome de Jesus, fala ao coração dos teus filhos esta manhã e coloca nesse coração o entendimento de que Tu és Pai, e Pai que não abandona, Pai que está sempre conosco. Fala ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.